Ekaterimburgo, primavera de 2012. Em uma das garagens inacabadas, transeuntes ocasionais encontraram o corpo de um homem com as mãos algemadas. Os policiais que chegaram ao local perceberam imediatamente que ali havia sido cometido um crime muito cruel e frio. O homem foi torturado por muito tempo antes de ser morto. A vítima teve os dentes arrancados, os dedos quebrados, ferimentos de faca e corte no pescoço, e foi severamente espancada. Os criminosos tentaram, sem sucesso, esconder os vestígios do crime. O corpo foi parcialmente queimado, mas identificar a vítima não foi difícil. Com a vítima foram encontrados documentos queimados, mas ainda legíveis. Um passaporte americano em nome de Georgia Yakubiana. Nos bolsos das roupas da vítima foram encontrados documentos em nome de Kara Yakubian Georgia. O caso ameaçava virar um escândalo internacional. A vítima era um empresário que veio a Ekaterimburgo para estabelecer contatos comerciais. No dia 6 de março de 2012, ele desembarcou do avião no aeroporto Koltsovo e desapareceu. Os investigadores tiveram acesso às redes sociais de Yakubian e começaram a verificar todos com quem ele se comunicou antes de morrer. Eles ficaram intrigados com a troca de mensagens com uma estudante de 20 anos de Ekaterimburgo, Helena Sukik. A garota negou que tivesse qualquer envolvimento com o que aconteceu com Yakubian. Logo depois, alguém começou a sacar dinheiro dos cartões de crédito do falecido nos caixas eletrônicos de Ekaterimburgo. Pelas gravações das câmaras, identificaram um estudante que contou que os cartões foram dados por um conhecido que pediu para sacar todo o dinheiro em diferentes caixas, em pequenas quantias, e entregar para ele. Pelo trabalho, prometeram ao rapaz uma parte do dinheiro recebido. E foi aí que os investigadores descobriram uma coincidência estranha. Os cartões foram entregues ao estudante pelo amante de Helena Sukik, Vassily Fyodorovich. Isso não poderia ser uma coincidência, então decidiram investigar Fyodorovich por possível envolvimento no crime. Ele foi detido em casa durante um jantar em família com sua esposa grávida e sua filhinha. A prisão causou indignação pública. Ninguém acreditava que uma pessoa tão decente pudesse ser criminosa. Vassily Fyodorovich cresceu em uma família conhecida e respeitada na cidade. O pai era promotor, a mãe professora no conservatório, o avô era o famoso maestro Nariman Shunihin, a quem foi dedicada uma matéria de destaque na Wikipédia. O rapaz recebeu uma excelente educação, formou-se na Academia Jurídica Estadual dos Urais, trabalhou no tribunal, na promotoria, no comitê de investigação e em um banco. Advogado atuante, bom chefe de família, blogueiro popular. Além disso, Fyodorovich fundou uma escola gratuita de luta esportiva com facas, na qual a juventude local participava com prazer. A maioria dos instrutores de luta com facas que quiseram se tornar instrutores, tornaram-se e começaram a dar aulas. Eles não têm fundamento, eles não têm base. Com a legislação, infelizmente, isso é complicado. Todo o trabalho de ensino e de treinamento é regulamentado. Por isso, praticamente qualquer pessoa pode alugar um salão, se chamar de instrutor de combate com facas e fazer sua própria propaganda nas redes sociais. Acima de tudo, Fyodorovich era conhecido como o advogado do professor Beloglazov. Esse incidente de grande repercussão aconteceu em 2010. Como afirmou o professor, na noite de 1º de fevereiro, quando ele voltava para casa com as compras, um homem de uniforme se aproximou dele, não se identificou e exigiu seus documentos. Beloglazov não portava os documentos. Então o homem o jogou no chão, bateu várias vezes em suas costas e cabeça, acompanhando as ações com palavrões. Em seguida, colocaram algemas nele e, ameaçando com violência, o levaram para a cela do departamento de polícia de Tchaikovsky. 2 horas depois, o liberaram, levando 2.000 rublos de sua carteira. No dia seguinte, Sergei Beloglazov procurou a promotoria e passou por um exame médico que confirmou lesões de gravidade moderada. Segundo o policial Stanislav Postnikov, ele percebeu que o professor caiu 3 vezes e tentou ajudar. No entanto, segundo ele, Beloglazov se comportou de forma agressiva, o empurrou, agarrou-o pela roupa e acabou jogando-o em um monte de neve. Então Postnikov chamou reforço. 3 de seus colegas pediram ao professor que os acompanhasse voluntariamente, mas ele se recusou e resistiu. Depois disso, ele foi detido, algemado e levado ao posto policial.
À pergunta sobre por que não foi feito um boletim de ocorrência e não foi realizada uma perícia médica, os policiais explicaram que a equipe foi urgentemente enviada para investigar um caso de roubo. O professor decidiu processar os policiais. Ele pediu ajuda ao filho de sua colega Vassily Fyodorovich. Ela me encaminhou para o filho dela, Vassily Fyodorovich. O jovem advogado conseguiu tornar essa história de grande repercussão, ele participou de vários programas de televisão e atraiu ativamente a atenção da mídia. No desfecho, eles perderam a causa. O tribunal apoiou os policiais. O advogado dos policiais declarou publicamente que Fyodorovich era um jurista incompetente e uma pessoa muito complexada, mas ele conseguiu causar uma impressão positiva no público. O público se lembrou de Fyodorovich como um pai jovem e ativo que lutava pela verdade. Por isso, a notícia de sua prisão causou grande repercussão. No começo, ninguém acreditou no envolvimento do advogado em um crime tão terrível. Eu não consigo entender isso, sinceramente, porque uma pessoa de uma família assim, ele parecia ser inteligente. No início dos anos 90, havia uma grande tensão política no país. Quando a polícia prendeu uma pessoa famosa que o público considerava inocente, isso foi visto como perseguição a um ativista. As pessoas exigiam a libertação de Fyodorovich, arrecadavam dinheiro para ajudar sua esposa. A esposa do suspeito, Lyubov Fyodorovich, também trabalhava como advogada. Alguns dias após a prisão do marido, ela deu à luz um menino, e a filha deles tinha então apenas 1 ano e meio. A mulher afirmava que a perseguição ao seu marido era encomendada e suspeitava que isso estava relacionado a alguns dos clientes dele. Mas quando o famoso advogado foi acusado, o público ficou chocado com a verdade que veio à tona. A gangue, que mais tarde seria chamada pelo nome de Fyodorovich, foi formada muito antes de ele entrar no caminho do crime. Os fundadores do grupo foram 2 irmãos, Anton e Danil Potashnikov, também de uma família respeitável, filhos de um alto executivo de uma empresa conhecida. Os pais dos Potashnikov se separaram quando os irmãos ainda eram pequenos. Anton ficou com a mãe, enquanto Danila foi levado pelo pai. Desde então, eles se viam raramente. Por outro lado, Danila se aproximou do primo Roman Kiryakov, filho da irmã do pai. Eles tinham a mesma idade e foram amigos por muitos anos. Roman Kiryakov também era considerado um bom garoto de uma família respeitável. A mãe dele era professora em uma universidade prestigiada. Ele mesmo se formou com sucesso no instituto e trabalhava na sua área, em engenharia química. Já Anton Potashnikov teve um destino mais complicado. Ainda na juventude, ele foi condenado por roubo e depois foi julgado várias vezes novamente em 2006. Enquanto Anton estava na prisão, Danil enfrentou a falta de dinheiro. E então, o empresário de sucesso e bom chefe de família teve uma ideia terrível e fria. Crime. Juntos? Junto com Roman Kiryakov, ele decidiu tirar a vida da própria mãe. Tarde da noite, ele foi até a casa dela e pediu para ela sair para conversar. Assim que Potashnikova saiu para a varanda, Kiryakov a atingiu na cabeça com um cano de ferro. Danil herdou e vendeu o apartamento. 2 anos depois, Potashnikov novamente se deparou com uma questão relacionada a apartamento. Danil e sua esposa moravam em um apartamento de 1 quarto junto com a mãe dela e o padrasto. Nesse período, a família Borisov possuía um apartamento de 3 quartos onde moravam o pai de Tatiana e seus irmãos. Quando a moça ficou grávida, Potashnikov decidiu se mudar e escolheu justamente esse apartamento na rua Gotvalda. Primeiro desapareceu o irmão de Tatiana, Nikolai, depois o pai dela. No apartamento ficaram apenas o irmão mais velho, Sergei, e sua esposa Olga, professora do ensino fundamental. Sergei não era contra a mudança da irmã com Danilo, mas logo Potashnikov começou a dar a entender que ele era desnecessário ali. Tudo terminou com Sergei sendo espancado até a morte com um martelo. Por algum tempo, os criminosos pararam de matar pessoas. Sobre o que eles fizeram nos 3 anos seguintes, há pouca informação. Sabe-se que Danil se interessava por artes marciais e participava do movimento skinhead. Em 2011, ele conheceu Vassily Fyodorovich. De acordo com uma versão, segundo uma versão, eles se conheceram por meio de um amigo em comum do movimento skinhead.
Como Danilo precisava de ajuda jurídica, Potashnikov, Danilo procurou sozinho os serviços jurídicos de Fedorovitch. Começaram a se comunicar, praticar esportes e frequentar a escola de luta com facas. Posteriormente, eles juntaram o restante da gangue ao seu redor. Fedorovitch era apaixonado por armas e artes marciais. Ele foi o principal instrutor e um dos fundadores da Escola Ural de Combate Esportivo com facas SNB-66. Essa escola ensinava combate esportivo com facas e promovia um estilo de vida saudável. Vasily Fedorovitch mantinha um blog popular na rede social LiveJournal sob o pseudônimo Viper. Lá ele escrevia sobre sua prática jurídica, direitos dos proprietários de armas, autodefesa e combate com facas. Ele analisava casos reais, explicava como agir em situações de conflito e criticava o trabalho da polícia. Fedorovitch defendia a ideia de que os cidadãos deveriam ter o direito de possuir armas para defesa e explicava detalhadamente as nuances jurídicas. Aliás, o que você pensa sobre o direito ao porte de armas? Escreva nos comentários. No blog havia artigos sobre direitos durante detenções, análises de casos criminais e dicas de autodefesa. Seus posts eram muito discutidos em fóruns e ele interagia ativamente com os leitores nos comentários. Fedorovitch tinha mais de 1000 assinantes. Naquela fase da internet, isso era tão popular quanto os blogueiros atuais com milhões de seguidores. Após se conhecerem em 2011, Danilo Potashnikov e Vasily Fedorovitch estabeleceram uma relação de respeito mútuo e igualdade. Ambos eram líderes em seus círculos. Potashnikov era empresário, enquanto Fedorovitch era advogado e blogueiro. Eles compartilhavam interesses e visões semelhantes, e os jovens rapidamente se tornaram próximos. Com o tempo, eles decidiram criar uma gangue. Potashnikov procurava vítimas e elaborava os planos, enquanto Fedorovitch fornecia proteção e cobertura jurídica. Graças à clara divisão de funções, o grupo deles conseguiu cometer crimes impunemente. Fedorovitch, é preciso dar o devido reconhecimento. Também desempenhava o papel, digamos, de líder não oficial. Tinha influência sobre a maioria, sobre todos, pode-se dizer, os membros da gangue. Em breve, Fedorovitch começou a publicar em seu blog os capítulos de um futuro livro. Ele chamou a obra de Cadarços Brancos. Esse distintivo é usado por skinheads que tiraram a vida de pelo menos uma pessoa de raça não ariana. No livro, eram descritas literariamente as aventuras de uma gangue de nazistas. O próprio Fedorovitch se autodenominava um nacionalista adequado. Na época, os leitores não deram muita importância à crueldade dos personagens. Os assinantes pensavam que, já que Fedorovitch era advogado, ele lidava muito com criminosos e podia descrever com muita veracidade as aventuras dos skinheads. Em fevereiro de 2011, desapareceram Alexei Salnikov, de 36 anos, junto com seu amigo Anatoly Kuznetsov, de 35 anos. A esposa de Salnikov ficou preocupada, procurou a polícia e pediu aos amigos que ajudassem nas buscas. Eles vasculharam a região das ruas Danilovskaya e Krasnoflotsev, assim como os arredores de Verkhnaya Pishma. Mas a esperança de que Salnikov e Kuznetsov simplesmente tivessem saído para se divertir não se confirmou. Descobriu-se que os amigos trabalhavam com acompanhantes e naquele dia eles levaram uma garota para clientes em um bairro distante. Na rua Danilovskaya, pessoas desconhecidas atacaram o grupo. Eles espancaram brutalmente os três, depois os empurraram para dentro do próprio carro Chery e desapareceram em uma direção desconhecida. Essa prateleira foi retirada do carro e aqui a garota foi levada no porta-malas. A garota voltou apavorada de morte e sem dinheiro, e seus acompanhantes desapareceram. Nos interrogatórios, ela insistiu em uma coisa: não viu nada, não sabe, não se lembra. Ela teve várias crises de tremores, ambulâncias foram chamadas, mas atribuíram tudo à abstinência. Segundo a conclusão dos peritos, naquele momento eles ainda estavam vivos, porém em um estado de inconsciência muito grave devido às agressões. Uma semana depois, os corpos de 2 amigos brutalmente espancados foram achados na floresta. O caso foi encerrado, atribuindo tudo à disputa pelo controle do mercado de serviços íntimos. Salnikov deixou um filho de 4 anos que ficou gravemente doente devido ao estresse.
Eu tenho um filho, ele é realista, de alguma forma ele entendeu tudo imediatamente. Essas minhas tentativas de dizer que o papai está lá no céu e tudo mais, isso absolutamente não funcionou. Ele disse imediatamente: eu entendo que nunca mais vou ter meu pai, o papai morreu. Ele fica o tempo todo dizendo por que ele não ligou para a gente, por que ele não pediu ajuda, por que ninguém foi até ele, por que ninguém ajudou. A gangue começou a crescer, os criminosos formaram um grupo de skinheads e declararam como objetivo a purificação da nação da podridão. Assim, eles chamavam representantes de outras raças, além de criminosos e usuários de substâncias proibidas. A gangue de Fyodorovich se mantinha pela violência e pelo medo. O líder propagava a crueldade, desprezava os fracos e incutia nos novatos ideias de guerra de rua. Ao mesmo tempo, os crimes do grupo eram frequentemente motivados por interesse próprio: assaltos, acertos de contas, eliminação de indesejáveis. Eles buscavam expandir sua influência, mas suas ações continuavam caóticas, parecendo mais crueldade sem sentido do que uma estratégia bem pensada. Alguns membros da gangue diziam: estamos limpando a cidade dos marginais. Fyodorovich trouxe para a gangue sua amante, a jovem de 20 anos Helena Sukik. Uma moça decente, pais professores, estudava na faculdade de matemática com notas excelentes, falava inglês fluentemente e à noite trabalhava como babá. E também se excitava com a visão de sangue e crueldade. Apaixonou-se por um advogado promissor e cruel e foi com ele limpar a sociedade dos impuros. Os bandidos recrutavam novos lutadores na escola de combate com facas. O participante mais jovem, Anton Waffen, contou que os novatos eram obrigados a cometer um crime e depois disso era impossível sair do grupo sem acabar na prisão ou no túmulo. Para a iniciação de Waffen, os chefes da gangue escolheram um ataque a um transeunte aleatório. Tarde da noite, na rua Belimbavskaya, Fyodorovich e Potashnikov notaram um homem que caminhava cambaleando. Como a investigação descobriria depois, era um homem de 33 anos, desempregado, usuário de substâncias proibidas. Oleg Zuravlyov. Potashnikov o abordou sob o pretexto de uma verificação, torceu seu braço e o levou até a parede de uma casa residencial. Revistou seus bolsos, mas não encontrou nada de valor. Depois disso, Fedorovich, sem hesitar, deu uma facada nas costas do homem. Em seguida, fez um gesto para Waffen, dando a entender que ele deveria fazer o mesmo. Waffen golpeou, mas Potashnikov disse que isso não era suficiente. Então o estudante desferiu mais um golpe. Juravlev morreu no local. O corpo dele foi deixado ali mesmo, sem sequer tentarem esconder os vestígios. Para a gangue, isso foi apenas um ritual de iniciação para o novo recruta. A quadrilha cometeu muitos ataques caóticos e brutais contra pessoas de outras nacionalidades. A gangue de Fyodorovich espancou visitantes mais de uma vez, escolhendo vítimas entre trabalhadores, migrantes e estudantes estrangeiros. Esses ataques eram apresentados como uma forma de limpar a cidade e provar sua força. Os ataques aconteciam tarde da noite, em lugares desertos. A possível vítima era abordada sob qualquer pretexto. Pediam documentos, perguntavam o caminho ou simplesmente implicavam com a aparência. Depois vinha o golpe. Primeiro a humilhação verbal, depois uma surra brutal ou até mesmo a morte. Frequentemente, os crimes eram cometidos em grupo. Um distraía, outro dava o primeiro golpe e os demais terminavam o serviço. Ninguém entre os participantes duvidava da correção do que estava acontecendo. A agressão era justificada pela ideologia comum da gangue. A maioria dos participantes era vista como muito respeitável. Entre eles estava até o filho de um alto funcionário da administração do governador da região de Sverdlovsk, Evgeny Zorin, Andrei Zorin. Por um período, ele se comunicou com skinheads em um hospital abandonado próximo a Zelenaya Rocha. Certa vez ele foi visitar um deles para tomar uma cerveja, mas saiu de lá já sem o notebook. Alguém do grupo roubou sua bolsa. Então, Andrei ligou para o pai e pediu ajuda para recuperar o objeto. Zorin Sr. encontrou no LiveJournal o blog de Fedorovich, percebeu que ele tinha ligação com os skins e decidiu procurá-lo. Fedorovich não recusou, ele conhecia Zorin e decidiu ajudar. Junto com os comparsas, ele rastreou um dos skins, levou-o para a floresta e o interrogou de forma brutal.
Ele revelou o nome do sequestrador. No encontro seguinte, a gangue já chegou armada, exibiu espingardas de bombeamento e, sem muita conversa, pegou o notebook de volta. Por esse serviço, exigiram que Andrei se juntasse à gangue e, para a iniciação, escolheram um ataque a um motorista migrante. Vafin e Zorin pegaram um táxi e pediram para serem levados até o lago Glukhoi, perto de Pervoralsk. Segundo Vafin, o ataque aconteceu no carro por volta da 1h da manhã. Ele foi o primeiro a acertar o motorista com um soco no rosto. Depois disso, Zorin começou a esfaqueá-lo nas costas. No entanto, o taxista conseguiu se soltar, quebrou a maçaneta da porta e fugiu para a floresta. Zorin conseguiu desferir cerca de 5 ou 6 golpes com uma faca de cozinha de cabo vermelho, mas não conseguiu terminar o serviço. Já pensei que tinha algo errado. Bem, algo estava errado. Houve um golpe, vai ser isso, ver esse Dartu com uma faca. Eles queriam cortar minha garganta com uma lâmina, pegou de leve ali entre as costelas, ali perto do hospital, tudo para cortar. Olho para todos, o que você quer de mim? Ele diz, quem é você? Morador de rua? É isso, são esses tipos. Eu digo, só para o taxista, só quero sair daqui. Eles me cortaram com uma faca, eu fugi deles, por favor, me ajude. Depois disso, Vafin, seguindo as instruções de Potashnikov, vendeu o táxi em um assentamento cigano e o dinheiro arrecadado foi entregue ao chefe. O pai de Zorin não viveu até a sentença do filho. Durante a investigação, ele faleceu repentinamente devido a uma doença crônica. Pelo ladrão que roubou o notebook de Zorin, quem intercedeu diante da gangue foi seu amigo, o veterano da guerra da Chechênia, Vladimir Kustov. Decidiram mostrar ao jovem o seu lugar com especial crueldade. Kustov foi mantido na casa de campo de Fedorovich, onde foi torturado durante vários dias. Os sequestradores não lhe davam comida nem água, espancavam-no e queimavam sua pele com espetos em brasa. Depois, o corpo foi queimado por muito tempo em um barril de metal. Depois que os restos do corpo, suas roupas e alguns pertences pessoais terminaram de queimar, parte dos restos carbonizados foi jogada em um banheiro comum que fica na rua. Atrás de mim, debaixo do pinheiro, estava metade de um barril já queimado e enferrujado. Nela, durante uma inspeção detalhada, foram encontrados falanges de dedos, costelas e fragmentos de vértebras. Fyodorovich e Helena Sukik recolheram os restos, ossos não queimados e cinzas, e os colocaram em garrafas plásticas de 5 litros sem o gargalo. Eles colocaram as garrafas em um saco e levaram para fora da cidade. Um detalhe que destaca o cinismo do ocorrido. Helena Sukik segurava o saco com os restos mortais entre as pernas durante todo o caminho. Os restos foram jogados em uma vala à beira da estrada. Dos campos queimados, secos por esses campos. O potássio, em princípio, está justamente em um lugar bastante úmido. Certa vez, Fyodorovich e Potashnikov decidiram ganhar dinheiro tirando a vida de um empresário a mando de seus concorrentes. Tarde da noite, no centro de Kurgan, na rua Lenin, Oleg Zhivlakov saiu para fumar na varanda de sua empresa. 2 desconhecidos de preto e usando coturnos o chamaram. Assim que ele se virou, ouviu-se um tiro. Zhivlakov caiu, mas os agressores não pararam. Houve outro tiro e, em seguida, um golpe de cacetete na cabeça. A vítima sobreviveu por milagre, mas não conseguiu entender quem e por que o atacou. Antes disso, ele nunca tinha encontrado os agressores. O motorista da gangue, Anton Churkin, trouxe para o grupo um lutador especialmente valioso, seu amigo Ivan Gudjin. Ele trabalhava na polícia e podia usar sua posição para ajudar os novos amigos. A investigação constatou que ele apresentava sua identificação em lojas especializadas e comprava para os bandidos uniformes policiais e algemas que depois eram usados nos crimes. Além disso, Gudjin conseguia informações valiosas para os comparsas, descobria endereços e dados de passaporte das vítimas, ajudando a quadrilha a se preparar antecipadamente para os ataques. Eu mesmo fui pessoalmente detê-lo em comparação com esse funcionário. Nós fomos detê-lo no local de trabalho. Ele era, em princípio, bem avaliado no trabalho. Calmo, tranquilo. Com a ajuda de uniformes policiais, os bandidos conseguiram assustar e atrair para uma garagem à prova de som o estudante Egor Polyansky.
Ele planejava comprar um carro e, sem querer, comentou com os amigos que tinha 340 mil. Fedorovich e Potashnikov decidiram tirar o dinheiro do estudante ingênuo. Fedorovich sugeriu que ele comprasse misturas para fumar através de uma pessoa de confiança. Igor entregou a ele 100 mil rublos, mas quando percebeu que não haveria nenhuma mercadoria, exigiu o dinheiro de volta. Então, os bandidos decidiram se livrar dele. Igor foi levado para uma garagem onde foi torturado, sendo forçado a entregar o que restava. Ele se recusou. Então o levaram para o 27º quilômetro da rodovia da Sibéria, atiraram nele, o molharam com gasolina e atearam fogo. Na privação da vida participaram vários membros da gangue. A garagem que alugamos já foi um tribunal privado, sem gravação de áudio. Foi encontrado um microfone que o Pereactor enfiou no Bolyansky em um orifício aquático. Consequentemente, ele fez isso com o objetivo de causar dor e humilhação. Quando os parentes chegaram à casa dele, tudo dentro estava revirado e as janelas estavam quebradas. A mãe imediatamente procurou a polícia para registrar o desaparecimento de Igor. No entanto, nenhuma busca ativa foi iniciada. Danil Potashnikov elaborava os planos de todas as execuções e dava ordens aos demais. Pela execução das tarefas, ele prometia dinheiro, mas ninguém acabou recebendo. Ao mesmo tempo, o dinheiro existia. A investigação constatou que muitos crimes foram cometidos por motivos de ganância. Os bandidos primeiro roubavam suas vítimas e depois tiravam-lhes a vida. Todo o dinheiro ficava com Potashnikov. Em maio de 2012, seu irmão mais novo, Anton, e Egor Dvornikov decidiram se livrar do chefe. Isso foi inesperado. Antes disso, eles só cometiam roubos e não tiravam vidas. Anton marcou um encontro com o irmão em um apartamento alugado. No apartamento onde... Lá já o esperava Dvornikov com um martelo. Danil morreu no local. Anton enrolou o corpo em um cobertor, levou para a floresta perto de Pervoralsky e enterrou. Posteriormente, os investigadores acharam seus restos mortais e os assassinos foram detidos. Segundo uma versão, Anton matou o irmão Danil não por dinheiro, mas por descobrir que ele havia assassinado a mãe deles pelo apartamento. A investigação só chegou à quadrilha depois do assassinato de um cidadão americano que teve grande repercussão. Elena Sukik conheceu Dzorzhe Yakubian, um especialista em informática bem-sucedido, na internet. Eles começaram a trocar mensagens e a garota apresentou Yakubian a Fedorovich. Vasily sugeriu a ele abrir juntos um negócio de fornecimento de caixas eletrônicos para a Síria, o que poderia trazer um bom lucro. Yakubian chegou a Ekaterimburgo de Moscou em 6 de março, mas desapareceu logo após sair do aeroporto. Mais tarde, seu corpo com ferimentos de faca e sinais de tortura foi encontrado em uma garagem em Elmashi. Yakubian foi levado para a floresta onde seu dinheiro foi roubado. Depois, ele foi brutalmente torturado. Arrancaram seus dentes com um alicate, quebraram seus dedos e assim por diante, e então o mataram. Pouco depois, o corpo do cidadão americano foi encontrado com as mãos algemadas em uma fossa de inspeção de uma garagem inacabada. A investigação acredita que Fyodorovich e seus cúmplices tiraram a vida do americano por dinheiro, bem como por motivos nacionalistas. 3 meses depois de encontrarem o corpo, os criminosos foram detidos. Os investigadores acreditam que a quadrilha pode ter cometido cerca de 40 assassinatos, mas conseguiram provar apenas 10. Quando os crimes da quadrilha vieram à tona, a sociedade ficou chocada. Quase todos os membros do grupo eram pessoas bem-sucedidas, de boas famílias, com educação de prestígio, bons empregos e reputação limpa. No início, os criminosos explicavam suas ações com uma ideologia nacionalista, mas logo admitiram que simplesmente gostavam de sentir poder sobre a vida das pessoas. Sim, eles lutavam por algum tipo de pureza. O que provavelmente os unia era a paixão por armas e, de modo geral, pelo combate individual. Até mesmo o advogado de Fyodorovich não podia negar que seu cliente era um criminoso e deveria acabar na prisão. 7 assassinatos, 2 sequestros, 3 assaltos à mão armada com resultado de morte, 2 crimes de natureza cínica e 2 crimes relacionados à participação na direção de um banco. No geral, acho que tudo isso é justificado. O blogueiro percebeu de imediato que negar não fazia sentido.
Quando o trouxeram para o primeiro interrogatório, Fyodorovich pegou uma tesoura da mesa do investigador e a enfiou no próprio pescoço. Ele sobreviveu, mas depois disso passaram a vigiar o prisioneiro com mais rigor. Fyodorovich não negou seu envolvimento nos crimes e só se arrependeu do assassinato do americano, por causa do qual a gangue foi pega pelas autoridades. Se eu pudesse voltar atrás, acho que simplesmente não deveria ter mostrado nenhuma fraqueza na situação relacionada ao sequestro de Vikubian. Não era permitido entrar em nenhuma negociação com Potashnikov, nem em qualquer tipo de relacionamento. E enquanto não havia conflito entre nós e ele, era necessário, de qualquer forma, evitar isso. A formação jurídica acabou ajudando o blogueiro depois da prisão. Ele fez um acordo com a investigação e se comportou de maneira muito competente durante o processo. Quanto a mim, naturalmente não nego minha participação no sentido de que concordo com a acusação final. No entanto, não decidi que era necessário matar alguém em específico. No final, o único que recebeu prisão perpétua foi Roman Kiryakov. Fyodorovich pegou 22 anos de regime fechado, Anton Potashnikov pegou 24 anos e os demais receberam ainda menos. 3 pessoas da minha família foram mortas por uma só pessoa, por isso vou perdoá-los para sempre. 2 filhos e meu marido. E ele se escondeu por quanto tempo? Durante 1 ano. A sentença chocou Ekaterimburgo com sua injusta brandura. A cúmplice dos bandidos, Elena Sukik, foi condenada a 9 anos e já está em liberdade. O policial corrupto Ivan Guzhin pegou apenas 4 anos de prisão. Um dos bandidos mais cruéis, Semyon Ermolinsky, conseguiu fugir. Agora ele está entre os 10 criminosos mais procurados do país. Até agora, como mostra o julgamento do caso, muitas testemunhas não compareceram para depor, pois temiam por suas vidas. Isso mostra que o povo tem informações de que ainda restam outros membros da organização criminosa e as pessoas têm medo. Há informações de que Ermolinsky conseguiu fugir para a África. Lá, ele se escondeu por cerca de 1 ano, até que o dinheiro acabou. Depois ele planejava ir para Donbass lutar ao lado da República Popular de Donetsk. Aparentemente, ele de fato executou esse plano. Em 2014, uma selfie dele de uniforme camuflado tirada na floresta apareceu na internet. A situação política permitiu que mais 2 membros da gangue saíssem da prisão. Egor Drovnikov morreu na linha de frente dos combates. Cumprindo uma sentença de 21 anos, ele assinou um contrato com o grupo Wagner, recebeu condecorações de combate e foi perdoado. Depois, continuou servindo em uma companhia de fuzileiros motorizados. Em 13 de setembro de 2023, Drovnikov morreu em combate. Ele foi sepultado com honras militares em Kamensk-Uralsky. Outro integrante da gangue de Fyodorovich, Anton Potashnikov, também conseguiu o indulto. Ele foi condenado a 24 anos de prisão e só deveria ser libertado em 2036, mas assinou um contrato com o grupo Wagner. Depois do serviço, recebeu o indulto e voltou para Ekaterimburgo. E o que você acha dessa história? Escreva nos comentários, deixe seu like ou dislike, ative o sininho e siga o canal do Telegram Strashnote. Lá eu deixo materiais extras e fontes, o link está abaixo do vídeo.